Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui informações do nosso Mengão. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, galera. Temos aqui um corte do programa ESPN FC, da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui então rapidinho que eles vão falar do nosso Mengão. Ah, o BAP tá sumindo, hein? É hoje. Vamos lá pro vídeo então, galera. Simbora. Feizão, chamou, falou. Bonito. Chamou, falou. Feliz da vida. Vamos primeiro ver o Pedro Henrique Torre. Informações que o BAP tá assumindo lá, né? Hoje é o dia, né? Assumindo. E o Pedro Henrique Torre traz informações. A gente vai ouvir o BAP na sequência, hein? Vamos lá. Valeu, William. Tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está no programa aí, o Zinho também, que está sempre próximo aqui, conhece bem. Aqui, Salão Nobre da Gávea, Zona Sul, Rio de Janeiro, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas. Daqui a pouquinho vai ter a posse de Luiz Eduardo Batista, o BAP, como novo presidente do Flamengo para o próximo triênio, 2025, 2026 e 2027. O BAP é eleito presidente no último dia 9 de dezembro. Vai ter aquela cerimônia de passagem de bastão, Rodolfo Landim, atual presidente, para o BAP, o futuro presidente, mas ele só assume de fato a caneta no dia 1º de janeiro de 2025. Anunciou o José Boto, Hoje é a posse. Hoje é a posse. português, como novo diretor de futebol do Flamengo, ele que está na Croácia e vai vir no dia 28 de dezembro para o Brasil, e também confirmou aquela permanência do Felipe Luiz, que é algo mais do que confirmado, né? Mas ele colocou o símbolo ali, o carimbo de oficial. Então conversou bastante com o Boto, falou que conversou mais com o dirigente do que com a sua mulher nos últimos dias, para falar de planejamento, mudanças no departamento profissional de futebol. Falou da situação financeira do Flamengo, que ele disse que não é desesperadora, mas tem que ter atenção neste momento, até porque a alta cambial mexeu bastante com as finanças do Flamengo. O Flamengo comprou jogadores com a moeda alta, ele disse, mas não vendeu nenhum nesse segundo semestre, então dá uma diferença aí de 20 milhões de euros, segundo ele. Então o Flamengo vai ter que ficar esperto em relação a isso, mas vai investir sim para melhorar o elenco para 2025. Então vamos ficar aqui bem atentos, vamos ter mais novidades. O BAP falou que ia dar essa palavra, não ia falar depois da posse, falou antes, deu explicações, explicou sobre o Boto, e ele vai ter 13 conselheiros, que ele disse. Pelo estatuto é obrigado a ter vice-presidente, por exemplo, de futebol, mas depois ele vai fazer um pedido ao Conselho Deliberativo, quando assumir de fato ali, sentar na mesa de presidente, para que ele tenha conselheiros ali, juntando pastas para diminuir, porque a questão da gestão dele quer se basear pelo profissionalismo, gestão profissional com diretores executivos, como vai ser o José Boto. Tá bom, William? Fechou, Pedro. Maravilha. Ô, Pascoalzinho, já viu o senhor irritado aqui. Trouxe informação do Flamengo, para o senhor ficar feliz. Vamos falar do Flamengo. Mas, enquanto o Pedrão trazer a informação aqui, o senhor já deu um ciricutico aí, tá bravo, não gostou? Não, eu não acho que tem situações que eu acho que no futebol elas não produzem. Ou, pelo contrário, elas são contraproducentes. Você ter 13 pessoas ao seu lado. Tá. Né? Isso é muita gente para achar, são muitas cabeças diferentes e você tem muitas dificuldades para administrar tudo isso. Você tem uma dificuldade enorme que é para administrar o clube. Uma dificuldade enorme para administrar o futebol. Contrata o Boto para ser o homem do futebol. Ele vai ser o síndico. O cabeça. Ele vai tomar conta do futebol. Isso. Aí eu fico pensando, ele sabe como é que viaja do Campeonato Brasileiro? Ele tem ideia de como funciona a Libertadores da América? Não, mas ele está chegando num momento agora que dá para ele tomar contato. Eu prefiro aguardar para ver. Eu prefiro aguardar para ver. Porque contra a contratação do Boto? Não, eu não acho que seja... Eu acho que no Brasil tem gente capacitada para isso. O Zico estava lá, hein, rapaz? O Zico é espetacular. Só para dar benção aqui, né? O Zico é espetacular.
tendo o Zico do lado já é um grande ponto. Já foi convidado pelo BAP para ser o chefe da delegação do Flamengo no Mundial de 2025. Ele disse que vai olhar a agenda, com os problemas dele lá de Japão, com as coisas e tal. Mas muito provavelmente ele vai encaminhar isso aí. Imagina, tem o Zico ali do lado, hein, falando com os caras, o time ali podendo bater uma bolinha, não bolinha no campo não, mas verbalmente com o Zico lá no Mundial, enfim, vai ser legal. Fala, Pascoalzito. Não, nesses dois casos eu me coloco dessa forma, apenas a respeito dessas duas situações. Quando ele assumir de fato, é que ele vai saber, vai pegar o que tem no caixa, o que tem para sair, o que tem para entrar, como é que isso vai ser, como é que é feito, e para tentar equilibrar, como ele disse, as finanças do clube. Não é nada desesperador, mas o Flamengo não fez nenhuma negociação nesse final de ano. Sim. Né? E todos colocam que ao final do ano teremos tantos milhões de euros em negociações. E o Flamengo não teve essa parte, isso não aconteceu. Então o BAP vai ter que administrar. Mas o Flamengo tem um elenco incomparável. Tem um elenco sem alguma coisa que possa significar o parecido com ele. Tem alguma coisa assim, sabe como é que é? Mas nada como o Flamengo. O Flamengo é diferente em termos de elenco, em termos de tudo. E vamos ver aí essa composição. Nesses dois aspectos, é a minha posição pessoal. Sim. É a minha posição pessoal. Eu acho que 13 para dar palpite é muita gente. E um dirigente que vem de Portugal e fica conversando com o presidente à distância, porque ele está na Croácia, para saber, eu acho meio complicado, gente. Acho meio complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o BAP, ele falou sobre o Boto aí, ó, e falou sobre o Felipe Luiz também, óbvio que vai permanecer, né? Somos loucos para chegar, vai mudar tudo. Já teve treinador campeão duas vezes, campeão no ano passado, o que aconteceu? Mas aí era a outra gestão, né? Esse aí, que a outra gestão fez a avaliação que a reta final do Brasileiro não foi legal e que a final também não foi boa e tal, apesar de ter ganho. O Felipe Luiz chegou com uma missão ali de ganhar a Copa do Brasil, ganhou. E no Campeonato Brasileiro, deixou numa posição aquele. Então, pelo amor de Deus, né? Se mudar... E, inclusive, rapidamente, esse episódio serve como referência para outras decisões. Para não ser repetido, é isso? Para não ser repetido. Tá. Na vida, a gente aprende com os erros, né? Parece que aprenderam. Vamos lá, vamos ouvir o BAP. Muito bom estar com vocês aqui hoje, falando sobre Flamengo, sobre os nossos planos. Vou frustrar algumas perguntas que talvez alguns de vocês já quisessem fazer na largada. Nosso diretor técnico será o português José Boto e o nosso técnico será Felipe Luiz. Então, quem estava pensando em perguntar isso vai ganhar um tempinho para fazer outras perguntas. E com isso eu abro para vocês. É uma satisfação ter esse tempo com vocês aqui. Eu fico até 7h30. Vamos ver se eu consigo responder tudo que vocês vão perguntar. Obrigado. Sabe o que ele falou eu nessa fico até às entrevista 9, também? tá? Então vocês, por favor, agilizem aí. Tá? Sabe o que ele fez aí? Também uma crítica, claro, ao ex-presidente, ainda presidente, né? Vai passar para ele agora, vai até dia 1º o Landim, por ter dado a camisa 10 para o Arrascaeta de surpresa. Teve isso. Ele falou que ele teve isso lá nessa fala aí. Ele falou que há 2 anos ele já tinha sugerido que a Acho 10... que teve alguém que falou isso aqui, né? E ele, BAP, A diz torcida que inteira, há 2 anos sugeriu que fosse o Arrascaeta. Segundo ele, o Landim disse, não, tá cedo, o Diego ainda vai ficar mais tempo com a gente, etc. E que, da forma que foi agora, supetão, vamos dizer assim, de uma hora para outra, ele, Flamengo, teria perdido, segundo o BAP, 10, 12 milhões aí nessa parada. Por quê? As lojas não estavam preparadas. Não tinha número 10, não tinha nome de Arrascaeta, aí deixou de vender, segundo o BAP, uma grana aí e tal. Ele chamou de amadorismo isso e tal. Não sei se o Landim estava lá na hora da entrevista do BAP e ouviu isso, mas enfim, ele não gostou da forma. Evidentemente que ele também é favorável que a 10 seja do Arrascaeta. Aí os dois no momento aí de passar o bastãozinho, você alertou, né? Sobre a história do Arrascaeta, né? Não, quando houve esse anúncio do Landim, foi claro para mim uma questão de dar um troco aí, né? Ou, sei lá, dar uma cutucadinha no BAP, né?
Porque antes dele assumir, o último ato do Landim como presidente é dar a camisa 10, corrigindo um erro que ele cometeu ao dar a camisa 10 para o Gabigol e não para o Arrascaeta. Então, para mim, é mais vaidade do que realmente achar que o Arrascaeta teria que ser o camisa 10. O camisa 10 do Flamengo, para mim, jogando dentro de campo, foi a minha opinião aqui no programa. Se não foi ontem, terça-feira, foi na segunda-feira. Eu não me recordo. Mas eu falei muito que, para mim, era mais uma questão política do que realmente está querendo homenagear o Arrascaeta ou está querendo reconhecer, porque não fez isso antes. Então é muito assim, eu tirei a camisa 10 do Gabigol, tem essa briga toda ele com o Gabigol, e aí ele, no último ato, faz isso, sendo que ele perde a eleição e não pergunta ao próximo presidente, não sabe? Foi meio estranho. Eu acho que pegou de surpresa todo mundo, até o Arrascaeta, que estava de férias lá, mas como é que ele vai falar que não? Né? Cai bem no Arrascaeta camisa 10. E você vê aí o ambiente bem constrangedor dos dois nessa passagem de bastão. Bem constrangedor, o semblante do Landim você vê, né? Eu acho que o mínimo que tinha que haver era respeito, porque ambos representam um dos maiores clubes do país, do mundo, que é o Flamengo, com a maior torcida do nosso país. Então, assim, o mínimo, né, tem que ter uma sensibilidade, um respeito, né, uma ética. Então, ali está uma briga declarada, acusações, né, de que gastou aqui, gastou muito ali. Acho que o BAP tem um trabalho pela frente, ele tem uma decisão já de trazer um executivo, né, de fora. É uma coisa, se não é nova, mas no Flamengo é novo, né? Num grande clube assim, um cara que vai chegar no dia 28 de dezembro para conhecer o clube, o elenco e toda essa logística que é o futebol brasileiro sul-americano. É uma aposta. O cara pode ser competente, acho que é. O cara pode ter um conhecimento do futebol mundial, acho que tem. Mas aqui ele vai ainda se adaptar, né? Vai ainda conhecer, entender. Por isso, eu acho que ele vai ter que ter, sim, muitas pessoas ao redor dele, já digo do Boto, né? Que o ajude para isso, dentro do próprio clube. Né? Profissionais, né? Pessoas capacitadas, que vão ajudá-lo a entender todo esse mercado. Mas é uma aposta do BAP, né? Ele vai responder por isso. Em questão que ele diz aí da manutenção do Felipe Luiz, bem natural, né? Ele não tinha nem o porquê. Porque ele conviveu com o Felipe Luiz também, né? A presença do Zico lá. O Zico, durante a eleição, declarou apoio total ao BAP, né? Então, ele já, na eleição, antes de ter a eleição, ele foi assim, até um cabo eleitoral do BAP, né? Acreditando nos projetos, naquilo que o BAP tinha e oferecia. Ele que tinha uma relação muito ótima também com o Landim, mas é opção, cada um vê qual é o que está trazendo a melhor opção para o clube do coração, e o Zico tem o Flamengo no coração dele. Tem uma relação também muito antiga com o BAP, o Zico. O Zico, quando era diretor de futebol no Flamengo, já tinha uma relação com o BAP, né? O BAP, na época, acho que era presidente da Sky, que era uma patrocinadora do clube. Então já é uma relação antiga, já se entendem, já conhecem, e acredita no trabalho dele. E ter o Zico como esse cara que está apoiando ajuda muito. E acho que ajudou muito para a eleição do BAP também, nessa reta final. Agora a gente ficou olhando aí os olhares constrangedores, que é a palavra que o Zinho usou. Só que há um ano atrás os dois estavam juntos, né? Sim. Na mesma direção. Há 2, 3 atrás, mais, né? Antes do Landim, estava com Bandeira o BAP. Com Bandeira. Né? Bandeira que teve o seu candidato então, lá nessa assim, eleição. É política, né? Até tem decisões do Landim que ele disse que também, e a gente viu o candidato do Landim colocando no debate feito aqui, mas BAP, você estava lá quando a gente decidiu isso há 2 anos, você estava lá. Então, enfim, acho que a briga deles não faz, a briga que eu digo é a separação, né? Não faz 1 ano e tal. Ah lá, já estão sorrindo ali e tal. E eu não sei, porque o Landim não apoiou a candidatura do BAP. Eles tinham esse acordo. Sim, pois é. Então, no meio do caminho, o Landim lança o candidato dele, que é o Duche. Isso. E aí o BAP, nessa decisão,
racha, né, essa parceria que tinha deles todos. Mas como se trata aí de cargos políticos, não sei, daqui a um ano, se não está junto, ou um diretor que foi do Landim, que hoje era contra, não vai estar lá, não digo o próprio Landim, né? Mas, enfim, mas já tiveram juntos, eles conhecem os problemas, o BAP acompanhou 2 últimas gestões, que agora teve 2 candidatos separados por causa desse racha aí e tal, e todos eles se conhecem, ele parece até que ele já está querendo chamar o Maurício para vir com ele. Sim. Acho que o Ducha ele não vai chamar agora de imediato, tal, porque foram os 2 maiores rivais ali, mas enfim, boa sorte para ele, é ele que ganhou, ele que assumiu e que ele continue fazendo o que o Pascoal adora, deste Flamengo incomparável, não é isso, Pascoal? Incomparável, o elenco é incomparável. E também tem uma fala dele que ele promete ouvir o Felipe, né? Para saber... Mas tem que ouvir, né? Para saber quais são as necessidades. Eu acho que o Flamengo tem poucas necessidades, né? Poucas necessidades, mas... vai saber o Davi Luiz, eu renovo ou não renovo? Ele quer saber, você vai usar, não vai usar? Do zagueiro ou não precisa do zagueiro? Vou precisar, o volante vai ficar ou não vai ficar? E o nosso 9? O 9 vai se recuperar. O 9 vai se recuperar. Oh, tudo bem, mas até se recuperar... eu compro alguém, não compra, pega emprestado, espera, faz. Vai precisar de alguém, com certeza precisa de um 9 agora. O Felipe Luiz é que vai passar esse tipo de diretriz, né, para o presidente, para saber como caminhar. Vamos ver... O Flamengo é diferente, né, gente? O Flamengo incomparável e diferente, é isso? Não, o incomparável é no elenco. O diferente é em tudo. Só você pegar o número de torcedores do Flamengo. É muito diferente. Verdade. Quando o Flamengo joga como mandante em quase todos os estádios do Brasil. Se tiver para vender público, se tiver condições de fazer público dividido, o Flamengo divide todos os estádios do futebol brasileiro. Verdade. Então, eu acho por isso que o Flamengo é diferente. Muito bem. O senhor é diferente também. Muito obrigado, eu agradeço. Um artista. Obrigado, viu? Obrigado. O Felipe teve um início sensacional. Começou muito bem. Eu tenho contato com ele há algum tempo. Nós conversamos algumas vezes, uma antes dele sair de férias. Depois de férias lá, conversamos também. E... também conversei com o nosso diretor técnico ao longo desse tempo sobre perfil. Eles não estavam se falando diretamente, então algumas perguntas eu fui interlocutor. A gente queria avaliar a experiência e a disponibilidade e a vontade do Felipe de estar no projeto com a gente. E a vontade que ele tem de ganhar e de se superar e de aprender faz com que a nossa certeza de que ele era a escolha certa para o momento seja óbvia. E a gente não falava por uma série de razões. Processo eleitoral no clube. Acho que você tem que ter a noção de que o que você fala reverbera para um lado e para o outro. Então, eu entendo que a gente deve ter cuidado para não colocar uma pressão adicional no Felipe como treinador, independentemente do que a gente achava das circunstâncias, da forma como ele foi contratado. E também de entender o seguinte, nós queremos uma estrutura profissional. Então, você vai contratar um diretor técnico profissional, aí ele chega e fala, essa parede tem que ser pintada de branco. Você fala, não, mas aqui eu quero que seja verde. O que acontece no ato contínuo? Ele pinta a parede da cor que você quer. Quando as coisas dão errado, ele fala, mas presidente, o senhor quis assim. Então, se é para ter um diretor técnico que vá submeter aos caprichos do presidente, é melhor você economizar o dinheiro do diretor técnico e você fazer. Então, eu entendo que começa por você falar aquilo que você faz, que você vai fazer. E era o que a gente tentou fazer no processo, salvaguardando, né, a reputação das pessoas que estão no futebol e também respeitando o processo eleitoral. Você tem que tomar cuidado com as opiniões que você emite. Então, eu comentei com vocês agora aqui sobre o Boto e sobre o Felipe Luiz. Eu tinha um compromisso com a minha equipe que eles seriam os primeiros a saberem de tudo, diferentemente do que acontecia. Então, eu estava aqui teclando no telefone isso para eles saberem um minuto antes de todos vocês. Eu mandei uma mensagem para eles dizendo quem seria. Porque ao longo do processo eleitoral, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma preferência,
o BAP torcedor também tinha, e o BAP torcedor guardou isso para si e não comentou com ninguém. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios do processo eleitoral, você fazer, né, o poker face e não deixar transparecer se é A ou se é B. Porque foram muitas conversas. Nós chegamos no nome do Felipe, não é só porque ele está no clube, pelo desempenho que ele teve, que foi muito bom, mas nós conversamos com outros técnicos também. Esse era o processo. Nós conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. E alguns que jamais foram citados na mídia, né? Então, acho que o processo foi bem conduzido até agora e eu tenho certeza que o Flamengo vai estar em ótimas mãos. Cara, me surpreendeu essa revelação do BAP, hein? Ele conversou com outros técnicos antes de conversar com o Felipe Luiz. Será que, se os outros técnicos tivessem falado sim, ele tiraria? Será que ele teria essa coragem de tirar o Felipe Luiz? Fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. E você, cara, o que você achou? Bem, galera, é o seguinte, o BAP, então, ele tomou posse hoje, né? Ele assume a partir do dia 1º ou dia 2 de janeiro, né? Dia 1º é feriado e tal. Mas é isso, temos um novo presidente e, como torcedor, desejo boa sorte, que ele possa fazer um bom trabalho, que ele consiga, né, cara, fazer melhor que o Landim, né? O Landim nos primeiros 4 anos foi muito bem. Até 2022 foi muito bem. Depois meteu os pés pelas mãos, né? Foi um absurdo que ele fez deixando o Dorival Júnior sair. O contrato do Dorival Júnior vencia no final do mês de dezembro, né, de 2022, e ele não renovou o contrato. Ele deixou o cara sair, cara campeão da Libertadores e Copa do Brasil. E daí em 2023 o Flamengo não ganhou nada. Acho que isso daí foi o principal erro da gestão Landim no Flamengo, né, galera? Acho que ele foi muito amador nesse ponto, né? E você? O que você acha? Comente aqui, participe do vídeo, deixe aqui a sua opinião. Muito obrigado a todos, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e fui!